E aí, galera, mais um curso aqui pra gente do nosso treinamento que a gente está fazendo, né? Para tirar a certificação do teste de aceite. E aí, vamos lá, beleza? Nessa semana a gente já vai começar de fato com a mão na massa. A gente vai ainda tem algumas partes teóricas, mas a ideia é que nas próximas semanas a gente só tenha praticamente parte prática mesmo, certo? Resolução de exercício, bastante resolução de exercício, bastante simulado, para a gente entender os capítulos que a gente vai estar estudando, para que quando a gente estiver mais próximo da prova, esses conceitos eles já estarem bem definidos na nossa mente, a gente só focar só mesmo nos simulados, certo? Então vamos lá, beleza. Então esse é o capítulo que a gente vai estudar essa semana. Introdução aqui, né? A primeira aula. Essa aula aqui as pessoas que desenvolveram os syllabus, ele acredita que em 80 minutos você é capaz de fazer todo o estudo desses conteúdos aqui, certo? Então vamos lá. Mas antes de a gente ir para o capítulo em si, tem uma coisa que quando eu estava estudando, eu notei, e eu acho interessante e importante eu falar isso aqui para vocês. Eu estava olhando aqui, ó, lá na parte que estava lendo os sílabos, né, depois eu vou compartilhar os sílabos para vocês. Vai estar os sílabos, vai estar o material e que eu tenho feito do resumo e também vai estar as provas e as questões e também vou dar uma dica de certificação grátis para vocês. Então vamos lá. Olha, eu estava lendo e aqui é uma coisa muito interessante que eu não tinha me atentado, mas essa prova aqui também, ela é feita e desenvolvida para analistas de negócio e POs, Product Owners. Então, olha que interessante, gente. A gente estamos estudando uma prova, uma certificação, que para nós como tester, analista de QA, tester, além de ele nos enriquecer com conhecimento, nos conferir uma certificação internacional, ele também ele é um gancho para que caso um dia algum de nós queira ou tenha o interesse de migrar de área para a parte de negócio PO, essa certificação ela vai ser bastante interessante, porque parte dos conteúdos dessa prova, ele é totalmente para quem, ó, PO e analista de negócio. Então, em toda a vida nos sílabos que a gente lê ACT1, ACT2, ACT3, significa que aquele conteúdo, aquele tópico específico, ele está relacionado para essas pessoas que têm essas funções, analista de negócio e produto owner. E quando for ACT4, ACT5, ACT6, é para nós, ó, testadores, entendeu? Então, olha que coisa interessante, já aí fica aí uma dica aí para quem gosta mais dessa parte de negócio e quer focar mais na questão de interagir ali com o cliente e de repente tem essa vocação mais assim, digamos, de escrever as histórias, entender os cenários, essa certificação vai ser de muita ajuda. E aí, uma coisa que eu fiz, eu pensei, beleza, o que é um PO? Pensando nisso, eu vou dar uma breve revisãozinha, certo? Só para a gente entender alguns conceitos e aí depois a gente vai avançando. Para a gente entender o que é esse PO aqui, caso tenha alguma pessoa que esteja caindo de paraquedas ou que ainda de repente esteja estudando e não entrou ainda num time que seja totalmente com metodologias ágeis, certo? Então, vamos lá. Então, para quem é essa certificação, foi o que eu falei, né? Que essa certificação é para PO e para testadores, que eu já tinha mencionado. E aí, deixa eu dar um resuminho aqui de um Scrum, para dar mais ou menos uma ideia, para vocês identificarem os papéis de como é que essa prova ela pode estar alinhada e para quem. Eu acho bastante interessante. Nós sabemos essa nomenclatura, certo? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é que dentro de um time, dentro de um time que utiliza a metodologia ágil e o Scrum, por exemplo, como, como essa metodologia, ele tem alguns artefatos e ele tem alguns processos que ele utiliza. Então vamos entender agora. A primeira parte que a gente precisa entender é o backlog. O backlog é o PO, ou seja, o Product Owner. É uma das pessoas para a qual
essa certificação, ela tem como foco. Então vamos lá, olha aí. Então o PO geralmente ele vai conversar com o cliente, ele vai entender a demanda do cliente e ele vai escrever algumas histórias para ser desenvolvida. Lógico, algumas vezes ele vai conversar com o time para saber se é possível, se não é possível, para entender também todo o fluxograma da, daquela história escrita, e aí ele vai colocar isso aqui no backlog. Então, o PO, geralmente, o PO, ele vai ser o canal de comunicação entre os stakeholders e o time Scrum. Ele vai tentar sempre garantir que essas prioridades aqui do backlog, eles possam refletir os interesses e necessidades das partes interessadas, certo? Então, esse primeiro papel aqui é muito importante. É entender que ele que vai construir esse cara aqui e vai priorizar, baseado na necessidade, na especificidade e na importância daquele momento daquela atividade, certo? Então, o PO ele tem mais ou menos assim essa importância, né, em relação a esse backlog aqui, certo? Beleza. Entendido isso, aí, por exemplo, vamos dizer que vamos desenvolver a feature A, a feature B. Por quê? Porque essas features é importante, elas vão ter um alto valor agregado para o negócio e para a questão de urgência também. Então, ela vai vir para cá. Ela vai ser desenvolvida. Quando ela vai ser desenvolvida, existe uma reunião chamada de planning, que é uma reunião de planejamento da sprint. Eu coloquei aqui abaixo algumas palavrinhas que a gente, à medida que nós vamos entendendo o fluxo, eu vou explicando. Então, durante o planejamento de uma sprint, desse cara aqui, vai ser desenvolvida algumas atividades. No caso aqui, vamos dizer que vai ser só uma, só para ficar, só para título de exemplo. Então, dentro desse planejamento vai ser feita uma atividade, certo? E aí é definido uma sprint. E uma sprint é uma quantidade de tempo que geralmente, em todas as empresas que eu tenho trabalhado, em todas, sem exceção, a gente sempre trabalhou com 2 semanas, como, como tempo tempo de uma sprint. Então, uma sprint ele vai ter geralmente uma semana, certo? Então, essa atividade ela precisa ser desenvolvida durante essa sprint, ou seja, essas 2 semanas, que é a sprint. E aí, pode ser que durante essa sprint, ou seja, dentro dessas 2 semanas, pode haver alterações, olha, acho que o que a gente estava entendendo não era assim, mas eu acho que a gente pode fazer assim. Tudo isso é possível, porque a ideia mesmo do Scrum é isso, é de dar essa flexibilidade na questão do desenvolvimento, do entendimento do negócio, para entregar um valor e um produto para o cliente, certo? Uma vez que esse planejamento foi feito e a sprint começou, todo dia a gente tem uma reuniãozinha bem rapidinha que nós chamamos de daily. Geralmente ela tem 15 minutos, mas quase sempre nunca vai ser 15 minutos. Vai ser 17, 18, 20, nesse intervalo, certo? Isso depende muito. E aí, todo dia nós vamos ter uma reunião, que é chamado dele, onde nós vamos dizer o que a gente está fazendo para que todo mundo tenha uma ideia assim, de como é que está sendo feito a entrega desse produto. O desenvolvedor, beleza, já comecei a construir um caso de teste assim, ou já comecei a construir já essa feature, eu estou fazendo agora essa feature, aí o QA, por exemplo. Eu já comecei a escrever os casos de teste, já coloquei na nossa ferramenta, já que estou começando a criar as massas. Então a gente sempre vai dizendo o que nós estamos fazendo para o time ter uma noção geral do que está sendo desenvolvido, certo? Então, basicamente, também nessa reunião, nós também podemos também dizer o que a gente está tendo alguma dificuldade. Olha, gente, então, eu tive uma dificuldade para gerar massa XYZ, porque, só um exemplo, a Receita Federal, ela não vai conseguir nos entregar em 15 dias uma massa que a gente precisa, então isso aí vai ser um impedimento, um problema. Aí vem uma outra pessoa importante, que é o Scrum Master. O Scrum Master, ele vai ser o cara responsável para esse negócio aqui funcionar, certo? É o Scrum Master, que é ele que vai tentar retirar esses impedimentos, é ele que vai
que vai fomentar que essas dele continuem, que a gente chama tudo isso aqui de ritos, que todos esses ritos eles funcionem. Então, o Scrum Master vai ficar, ó, geralmente o Scrum Master que apresenta ali a tela, pode ser exemplo no Gira, para mostrar, fulano está fazendo essa atividade, ciclano essa, é ele que geralmente cria o cronograma das dele com as sprints, é ele que geralmente faz tudo isso. Ele é o cara que vai fomentar para que essa engrenagem aqui continue, não pare, beleza? Então, nós já falamos desse carinha aqui. E aí, pode ser que durante essas 2 semanas de desenvolvimento, em algum momento eles parem e eles vão olhar para as atividades que ficaram aqui no backlog e eles vão falar, olha gente, eu acho que para poder eles já fazer o planejamento já da próxima sprint. Então eles vão aqui vão refinar. O que se refinar é verificar a atividade, verificar se como é que eles vão desenvolver, vão verificar se essa atividade precisa de algum requisito externo para ser desenvolvida, se eles têm infraestrutura para ser desenvolvida, se eles vão ter algum tipo de impedimento já para garantir, para tentar resolver. Então, eles também têm o refinamento, certo? Então, nós temos o PO que ele escreve essas histórias e ele coloca uma certa urgência naquilo que é de maior valor para o negócio e a viabilidade técnica, né? E baseado no que ele conversa com os stakeholders. Aí, essa história ele vem para cá, que aí tem uma reunião de planejamento para ser desenvolvida. Os desenvolvedores e o time de desenvolvimento, eles começam a desenvolver num período de tempo que geralmente é 15 dias. Todo dia existe uma reunião chamado dele e ocasionalmente durante essas 2 semanas eles podem ter uma reunião chamada refinamento já para analisar as próximas histórias. E que o Scrum Master é o cara responsável para fazer tudo isso aqui funcionar, beleza? E aí eu quero falar agora sobre esses 3 últimos aqui para a gente finalizar. Existe o time de desenvolvimento. O time de desenvolvimento, geralmente, ele é feito pelo PO, pelos desenvolvedores, pelos analistas de negócio, que eu não coloquei aqui, mas que geralmente é o PO que faz essa função, pelo QA. E aí eu coloquei aqui o analista de DevOps. Eu já participei de dois times onde nós tínhamos um analista de DevOps totalmente disponível para nosso time, porque como a gente lidava com bastante arquiteturas complexas e a gente tinha que também dentro das nossas entregas colocar isso dentro de um serviço de monitoramento, de serviço de pipeline e toda essa parte mais de arquitetura, nós tínhamos um cara de analista de DevOps. Então veja que o time de desenvolvimento ele pode além de ter desenvolvedores de QA, também ele pode ter outras pessoas que sejam importantes para aquela entrega, certo? Então aqui eu só coloquei essa dentro. Beleza. Uma vez que essa história ela é entregue para o cliente, que aí onde entra o teste de aceite, que o cliente vai validar, a gente tem 2 reuniões finais, que é a sprint e a retrospectiva. Geralmente na sprint, na review que a gente chama, ou a gente só chama review, é onde o é onde a gente vai mostrar para os stakeholders o que foi desenvolvido. Olha, a gente desenvolveu assim, é onde ele vai dar ali uma primeira olhada. Ah, tá show, tá legal. Olha, talvez a gente pode melhorar isso, aquilo. Basicamente essa a ideia da review. É uma reunião que geralmente é para a gente avaliar o trabalho realizado, certo? E demonstrar o incremento do produto, ou seja, aquela melhoria que aquele produto teve e obter de repentemente um feedback também dos stakeholders. Então, isso é a review. E também depois nós temos a retro, que a gente chama de retro porque é uma retrospectiva. Aí geralmente é uma reunião mais interna nossa do time, que a gente avalia o que a gente não foi tão bom, o que a gente pode melhorar. A gente tem essa compreensão. Vamos imaginar que, por exemplo, chegou na metade da sprint, eu descobri que a gente não, eu como QA, eu identifiquei na metade da sprint ali, já nos finalmente, que a gente não vai conseguir ter uma massa para testar. Então, assim, eu acho que isso é uma falha, acho que a gente deveria ter identificado isso lá no refinamento, ou seja, antes mesmo dessa história vir para cá para desenvolvimento. Então, há uma coisa que, por exemplo, só nesse exemplo, eu já falaria, olha gente, eu acho que uma coisa que eu falhei é que eu não tive uma visão geral da história e que, por exemplo, eu acho que é uma coisa que eu precisaria melhorar.
Mais ou menos assim, né? Essa é a ideia da Retro. É a gente dizer mais ou menos o que a gente pode melhorar, os nossos impedimentos que fizeram com que a gente não entregasse aquele produto, certo? Então, basicamente, é isso. E aí, gente, uma outra coisa importante, antes da gente ainda ir pro nosso estudo, é que esses sílabos, ele tem essas palavras aqui, ó, K1, K2 e K3. E aqui ele diz aqui, ó, os objetivos de aprendizagem após os resultados de negócios são usados para criar exame para obter certificação, a certificação, e eles são classificados por um nível cognitivo de conhecimento, que são esses casos aqui. E aí uma coisa interessante é que esses sílabos aqui, gente, ele praticamente que eu estava dando uma olhada, ele só é K1 ou K2, ele tem muito pouco K3, ou seja, ele em tese, vai ser uma certificação muito mais que a gente precisa conhecer e saber aplicar, entendeu? A gente não vai ter tanta prática, ou seja, um conceito ou técnica para aplicá-lo, entendeu? Então é uma prova que eu julgo ser aparentemente muito tranquila. E aí ele diz aqui, ó, K1, lembrar. O candidato deve lembrar ou reconhecer o termo. Por que que ele fala que o candidato deve lembrar ou reconhecer? Lembre-se que eu já mencionei que essa prova ela tem um pré-requisito, que é a CTFL. Então, ele, ele ele já está julgando que você já tem alguns conhecimentos que vai ser mencionado aqui. Então, lá na CFTL, quando possivelmente alguns desses conhecimentos ou conceitos já foram utilizados lá. Então, por isso que ele fala, o candidato deve lembrar, certo? Então, vem com uma dica. E então, essa prova ela tem muito K1 e muito K2, que K2 é só mesmo entender. Isso é bastante interessante. Então, galerinha, eu acho que é isso. Beleza? Na próxima aula eu já vou de fato para cá, para fazer uma revisãozinha para vocês aqui, né, do que a gente vai estudar. Ó, tá aqui, ó, K1, K2, 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 tá vendo? Não, tem muito pouco K3. É só entender e entender, aqui é lembrar, entender, entender, entender. E aí eu vou entregar para vocês a revisãozinha na próxima aula, que eu pretendo entregar amanhã, que vai ser um resuminho desse carinha aqui. E amanhã também eu já vou entregar para vocês é, esse carinha aqui, ó, as provas, para a gente garantir que a gente entendeu o primeiro capítulo. Então são 16 questões que vocês vão estudar. Isso aqui já vai ser um ganho bastante grande, certo? E também eu vou passar para vocês isso aqui, um pouquinho do resuminho do que cada um ACT ele faz e algumas habilidades objetivas para ter um entendimento melhor. E agora vamos uma dica. Existe a Scrum Study, não sei se você já ouviu falar, esse carinha aqui, ó, ele disponibiliza certificação grátis, certo? De nível fundamental. Eu já fiz uma certificação fundamental, mas que ela tem o seu valor, ela tem alguma dificuldade, certo? Então, para quem quer ser PO, SM, Scrum Master, essa certificação que ela é fundamental. Eu já fiz essa certificação, tá aqui, ó, eu passei. Estou mostrando aqui para vocês, eu fiz ela em 2019 e aí eu vou deixar o link para vocês se inscreverem caso vocês tenham interesse, beleza? Então na próxima aula, só para a gente revisar, eu vou falar sobre esse cara aqui, essa introdução e eu falo na introdução e depois eu faço uma aula para a gente resolvendo aqui as questões. E todo esse material aqui, ó, isso, as questões, esse resumo, esse link, eu já vou mandar agora para vocês, beleza? Valeu, galera.